E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Teomori e hoje eu vim gravar um vídeo sobre as coisas que eu simplesmente estou tentando evitar fazer. Na verdade, algumas eu já abandonei mesmo, não estou fazendo. Com o meu canal tão pequenininho, que atualmente tem 3 inscritos e não passa de 20, 30 visualizações, não. E esse não é o meu primeiro canal, eu tenho 2, na verdade. Eu comecei apenas para design e pedagogia, que é a área que eu estou desenvolvendo, e esse que é o meu pessoal. E o que acontece? Eu criei ele há mais ou menos um mês, o primeiro canal, há mais ou menos um mês. E eu comecei a criar conteúdo contínuo nele. E eu contei como que foi essa minha experiência, né? Eu levei um baque quando eu postei meu primeiro vídeo, um baque positivo, porque deu 30 visualizações e eu fiquei, pô, cara, eu que não tenho presença em nenhuma redes sociais. E eu fui lá e publiquei um vídeo, deu 30 visualizações, então é agora, é só publicar que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até que eu tive vídeos com 3 visualizações, 0. E aí eu fui ficando, tá, beleza. Aí eu publiquei um que deu 80, mas teve um primeiro dislike. E aí eu já fiquei meio tensa. E esse episódio fez com que eu colocasse como o primeiro na lista essa coisa que eu fazia, que era olhar toda hora o Analytics. Nossa, mas eu olhava muito. Tanto que eu deixei fixado na aba do meu trabalho, né? Porque eu trabalho home office, então tem o navegador da empresa, e eu acessava o YouTube no navegador da empresa e deixava lá fixado, mas depois eu tirei porque, né, acaba ficando no histórico. Então, eu ficava lá visitando o meu perfil todo momento, pra ver se aumentou ou não as visualizações. E como eu falei, né? O primeiro teve 30, aí depois teve 3, 0. Aí quando teve muito, teve dislikes. Então eu tava muito, meu Deus, e agora? Ah, e detalhe, quando tinha o de 3 visualização, do nada o YouTube, depois de tantas horas, 8, 12, 14 horas, ele começava a entregar para mais pessoas. Então eu ficava assim, não, peraí, eu tenho que olhar, né? Porque a todo momento muda. E agora, eu já faz o quê? 2 semanas que eu não olhei. Da verdade, é, eu acho que quase 2 semanas que eu não tô olhando o Analytics. Eu dei uma queda, vou mentir não, eu agendei um conteúdo, então eu não senti tanto assim aqui no YouTube, mas eu particularmente já tô fora há 2 semanas. Isso vai interligar com o último ponto que eu coloquei, mas último ou penúltimo, enfim. Mas o primeiro é esse vício com analytics e velho. O pessoal fala, é método, é paciência, tem que publicar muito, e etc, etc, etc. Mas a gente é humano, a gente quer ver resultados, né? É uma dopamina que é liberada quando você vê um like, um inscrito novo, uma nova visualização. Então a gente fica pirado. Mas tem uma coisa que eu decidi, com certeza cortar isso, de não olhar mais, ou pelo menos não com tanta frequência. Eu perdi o brilho em não olhar, mas eu não perdi a vontade de continuar com o meu canal. Eu tenho muitos planos futuros com ele. Enfim, a segunda coisa, gravar vídeo sempre, porque na minha cabeça um ia viralizar e eu ia, sabe, conseguir seguir esse caminho. Só que o que acontece? Eu tenho uma vida muito corrida. Eu trabalho home office, ótimo. Eu não comecei minha faculdade ainda, eu vou começar a pedagogia no segundo semestre. Mas eu tenho freelas, eu tenho um relacionamento, eu tenho família, enfim, eu tenho tantas coisas pra resolver, entende? Quando eu falo freela, às vezes eu fico até meia-noite trabalhando. Então, o que acontece? Gravar conteúdo sempre e editar é muito complicado para quem está nessa rotina, para quem não consegue se dedicar ao YouTube de forma completa. Olha só que irônico, eu sou design gráfico. Eu também edito vídeos todos os dias. E vídeos, assim, muito dinâmicos, sabe? Muito dinâmico mesmo. Mas sabe quanto tempo que custa pra poder editar um vídeo dinâmico de 1 minuto? 1 minuto. Em torno de 2 horas. Para aqueles vídeos super dinâmicos que vocês veem por aí, que não aparece o rosto, aquela coisa toda, porque a princípio eu queria criar um canal Dark, pode ter certeza que vai demorar ali umas 12 horas pra poder editar. De uns 7, 10 minutos. Ah, mas nossa, você tá demorando muito pra editar. Beleza, eu tô falando de vídeos dinâmicos, né? Mas se quiser um vídeo dinâmico, mais ou menos, pelo menos assim, de 5 horas, menos de 5 horas, você não vai ter esse resultado. E eu falo, cara, eu editando esse vídeo aqui que eu tô fazendo,
que agora tá dando 6 minutos, eu não sei quanto tempo que vai estar aí na tela, mas eu devo ter tirado algumas coisas. Então, erros de gravação, aquela coisa toda e etc. Só nessa brincadeira vai 1h30, né? Às vezes até mais rápido. Principalmente no começo. No começo, eu já cheguei a gravar por vergonha, né? Eu moro em República. Meu quarto é parede com outro quarto, então eu até gravei um vídeo sobre isso, como que ah, pô, tô me sentindo chateada porque chegou 3 visualizações no meu vídeo. Agora você consegue falar para 3 pessoas presencial? Porque esse era o meu desafio, e é o meu desafio, né? Porque eu ainda continuo morando aqui. Mas assim, as pessoas passam aqui, tem um outro quarto ali, então a vergonha, velho. A vergonha, aquele sentimento que, caramba, eu vou ser ridicularizado, deve estar rindo de mim, eu tô começando agora, aquela coisa. E eu cheguei a ficar 2h30 gravando um vídeo. 2h30. E assim, eu tô falando alto, com desenvoltura agora, porque tem ninguém em casa. Basta ver meu vídeo anterior, vai ver eu falando quase que sussurrando na câmera. Porque pega, gente. E agora vai juntando esse segundo ponto, que é a questão de gravar conteúdo sempre, com uma rotina apertada. Que daqui a pouco vai começar a faculdade. Ainda por cima, não consegue editar bem. E tem pessoas ao redor e você é tímido. Já era, bicho. Você vai ficar pelejando pra poder criar seu portfólio. E encontrar momentos pra isso, pra poder gravar em um cenário ok. E a outra questão também, que eu não coloquei, mas depender de roteiro demais. Eu vou colocar como terceiro. Vou colocar como terceiro. Depender de roteiro. Gente, assim como demora pra gravar um vídeo, demora pra poder editar, o roteiro, que é o antes de tudo, é ainda mais demorado. Sabe aquele clichê de, ai, seja você mesmo? Cara, seja você mesmo, porque roteiro, você não vai ter tempo pra desenvolver um roteiro bom. E eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a minha experiência com o IA. E, gente, eu uso IA há muito tempo. E toda hora, dos mais diversos tipos, tá? Dos mais diversos tipos. E eu vou falar pra você, tem conteúdos que eu não consigo assistir por conta de roteiro de IA. E canal grande, tá? Não é pequeno, não. Eu vou usar como exemplo o professor Jubilu. Ele grava vídeos excelentes. Eu sei que tem ali um trabalho dos roteiristas de buscar muitas informações. Mas basta escutar o que ele está falando que você vai detectar um texto de IA muito escrachado. Então, se você não tem esse olhar, né? Se você aceita tudo que a IA vai te dar, você vai criar roteiros tenebrosos, vazios e com, ai, sem alma, sabe? Sem alma. E aí é uma das coisas que eu pensei bem. Além de demorar tempo pra caramba, ainda tem que colocar na IA. Eu prefiro com o tempo desenvolver minha habilidade de comunicação, né? De amarrar meus pensamentos. Agora eu tô sem roteiro, eu tô com algumas pontuações ali no meu bloquinho de notas, na tela do meu computador, mas é isso. Frases, tipo, falar isso, falar aquilo outro. Acabou. E eu estou tentando me comunicar e me aperfeiçoar. Basta ver meu primeiro vídeo no meu canal, no meu outro canal, né, de pedagogia e design, que vocês vão ver, né, a diferença em pouquíssimos vídeos. Como terceiro ponto, não dependa de roteiro, e se for depender de roteiro, se você tem essa disponibilidade para gravar, editar e fazer aquela coisa toda, meu irmão, presta muita atenção na IA e no que ela tá cuspindo para você cuspir pro público. Aí é foda, aí não tem como. Mas enfim, vou passar para o quarto ponto, né, no caso. Pensar na desistência constante. Amarra tudo. Amarra tudo. Amarra o primeiro ponto, que é olhar o Analytics sempre. Amarra o segundo ponto de querer criar espaço na agenda para poder gravar conteúdo. Amarra o terceiro ponto de depender de roteiros, aquela coisa estruturada. É quando você não tem aquela sagacidade do que falar e sei lá o quê. Amarra tudo isso, que você vai ter a pressão emocional e psicológica, a questão dos números, e você vai ver que você não tá rendendo tanto. Porque você tem que fazer roteiro, tem que fazer vídeo, tem que editar, tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade, e aí essas coisas vão se debatendo e que gera essa quarta coisa, que é pensar nessa desistência constante. Mas aquela coisa, assim como é um clichê, seja você mesmo, que de fato, né, a questão do roteiro, seja você mesmo, você vai conseguir coisas melhores. Mas um outro clichê é que tem um objetivo. Gente, nossa, que clichê foda. E tem coisas que eu odeio, que é ver algumas frases, escutar, ler, enfim, e não conseguir trazer aquilo pra minha vida. Eu não consigo dar aquele significado pra minha vida. E essa frase tem um objetivo, eu não levava tanto. Eu não conseguia me conectar com ela. Mas o que acontece?
quando você tem um objetivo, você... Um objetivo, assim, real, né? Não aqueles objetivos muito o mundo da lua. O mundo da lua é bom quando você quer... como que fala? Você quer ter aquela motivação diária. Então, eu mesma. Eu penso que no futuro eu vou me tornar referência na área que eu quero me formar, na área que eu estou vendo para o futuro, que é a União de Pedagogia, Design e Tecnologia, que é o LXD. E eu sei que lá na frente vai ser uma área muito, mas muito requisitada. E eu quero me tornar referência nessa área. Então, eu vejo esse futuro lúdico de ter muita gente me acompanhando, de eu conseguir passar isso adiante. E, ao mesmo tempo, que eu vejo a realidade que eu estou agora. Então, eu fico pensando, tá, beleza, o mundo da lua tá ali. Mas eu sei que eu quero construir algo que tem várias pedrinhas pra me catar, sabe? E por que várias pedrinhas pra catar? Uma pedrinha do desenvolvimento, da comunicação. Que, cara, olha a diferença dos meus primeiros vídeos. É muita diferença. Eu não conseguia olhar pra câmera porque eu, sei lá, tinha um problema com a minha aparência. Eu ficava assim e tal. Não que tenha melhorado a questão de aparência em si, mas eu ficava muito mais, caramba, eu vou parecer com o cabelo assim, né? Todo lascado. Eu tenho que me paparicar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu tenho que falar de um jeito, eu tenho que falar com um jeito muito roteirizado. Meu irmão, já melhorei bastante. Isso já ajuda. O outro, a questão da vergonha entre as pessoas. Agora, mesmo com a menina aqui do lado, eu gravo numa boa, sabe? Eu gravo, eu falo mais baixo, mas eu ainda assim eu gravo. Olha só que tantas evoluções. E com o tempo você pode definir mais metas. A primeira meta, inclusive, de não ficar olhando analytics, é uma delas, né? Eu, com o tempo, já pensar, tipo, não, tá, faz parte do processo. Então, assim, você tem um objetivo, por mais lunático que ele seja, ele tá lá. Mas você também tem que pensar no processo pra ver se aquele objetivo ainda faz sentido. E pra mim, o meu objetivo principal faz muito sentido por conta disso. Porque eu tô pegando, reconhecendo que nessa minha jornada, o meu objetivo, ele está mais real pra mim todos os dias. Eu falar desse jeito, eu não ter problema com a câmera, eu não ter problema com os lados que eu tô movimentando, não ter problema com o meu cabelo, não ter problema com a iluminação, com o enquadramento, com nada. Pra mim, já derrubou tantas barreiras, desde a primeira vez que eu gravei meu vídeo, que eu estou muito feliz. E eu vejo que o meu objetivo está chegando. E eu vejo que ele está mais real. Mas enfim, qualquer outra questão. Quarta, quinta, então. Me pressionar a fazer portfólio sem recurso. Amarra com as outras coisas. Por quê? Sem tempo. Pensar em fazer conteúdo sempre. Aquela coisa toda. Pensar em desistir. Tá, tá, tá. E tem aquela pressão de... Sabe aqueles vendedores de cursos que ensina a crescer no YouTube? Nunca comprei nenhum. Mas o pessoal, na hora de vender o peixe, fala sempre a mesma coisa. Ah, mas você tem que fazer seu conteúdo primeiro. Ainda bem que o YouTube não viralizou seu conteúdo no primeiro vídeo. Eu acho isso bacana, inclusive. Porém, é uma frase tão batida em vendedores de curso de YouTube que eu acho que quer dar a entender que, olha, eu sei que tá ruim, às vezes seu canal vai flopar e vai ficar ali no cheio de bônus, vai ficar ali na lista negra do YouTube. Mas poste seu conteúdo, poste. Faça, porque uma hora você vai viralizar. Gente, olha, eu falo como social media, de muito tempo na área, 5 anos. Eu já vi cliente com portfólio incrível nas redes mais viralizadas. TikTok, Instagram. Gente, mil Deus, né? LinkedIn, Twitter, essas coisas. Eu tô falando das que os pessoal costuma fazer conteúdo. Tem cliente ali que tem conteúdo excelentes. Perfeitos. Não passa de 2 curtidas, tá? Mesmo, assim, todos os dias postando conteúdo de qualidade, tá? Reels, conteúdos curtos, longos, super editado, lindo. E flopadaço. E aí, o que acontece? É meio foda você falar, tipo, cria outra rede social. Mas às vezes é isso. Às vezes é isso que resolve. Porque o YouTube, principalmente com essas novas métricas, quando ele vê que seu canal tá muito em baixa, por assim dizer, ou tá tendo métricas ruins,
métrica essa que pra mim não deveria ser considerada, por exemplo, aquela métrica que quando você tá assistindo conteúdo de fulano, você sai, você desligou o YouTube, você, sei lá, vai tomar banho, vai fazer suas coisas, o YouTube entende aquilo como uma desistência da pessoa. Tipo assim, o conteúdo é tão ruim da pessoa que a pessoa decidiu sair do YouTube. Não é assim, bicho. Às vezes você tá assistindo conteúdo, acabou seu horário de almoço, você vai voltar pro trabalho e vai sair do YouTube. Mas é uma métrica que o YouTube utiliza. E se 10 fulano de 30 visualizações saíram do seu vídeo, né, saíram do aplicativo, no caso, assistindo o seu vídeo, já era pra você. Já era pra você. Então, assim, tem a questão, sim, do Shadowban. Tem a questão, sim, que eles falam que, pô, é legal que não viralize seu conteúdo no primeiro vídeo, porque você não vai ter portfólio, isso é verdade. Só que é aquela coisa, não fica se deslumbrando, porque você pode cair no Shadowban fudido, e você vai ficar se perguntando, oh meu Deus, e agora eu vou esperar o YouTube? É tudo, como que fala, como eles dizem, né? É tudo... Ai, esqueci o nome, gente. Ai, é tudo técnica, pra eles é tudo técnica, mas velho, olha, eu vou te falar. Quando você pega métricas ruins sem querer, mesmo o conteúdo sendo muito bom, tu pode ser sabotado, né? Sabotado, assim, nesse sentido. E esperar a mágica acontecer do YouTube lá e entregar seu vídeo aleatoriamente. Isso pode acontecer. Então, assim, eu não. Olha, eu tenho meu objetivo, mas eu não vou ficar me. Como que fala? Eu não vou brilhar os olhos para o YouTube, porque isso daqui, ó, é um algoritmo muito doido. Muito doido. Mas uma coisa é certa, eu vou continuar produzindo, porque é inegável. É inegável a minha evolução. Então, cara, pra mim, agora tá dando 19 minutos. Para mim, é uma evolução tremenda eu gravar esse vídeo sem um roteiro robusto, sem. Por mais que eu ainda me perco nas. É muita coisa na cabeça. Então, por mais que eu ainda me perco nas ligações, eu sinto que eu melhorei bastante. Então, isso pra mim vale a pena. Eu tá gravando olhando pra minha cara, velho. Pra mim, isso daí não tem preço. Então, eu vou continuar assim. Porque tem pessoas que gostam do meu conteúdo, mesmo uma bolha tão minúscula. Pessoas que se inscreveram e confiam em mim. Pessoas que viralizaram o meu conteúdo. Então, assim, essas pessoas estão ali. Eu falo com experiência própria, falar para 3 pessoas é muito difícil. E essas pessoas me darem ouvidos é muito gratificante. Então, por essas pessoas, é claro que eu quero crescer minha base, mas ainda mais por mim. Por mim. Então, todas essas coisas, eu deixei de ficar me pressionando, deixei de ficar pensando demais. E é isso, eu vou entregar sempre o meu melhor, com base no que eu posso entregar no momento. Ah, eu acabei colocando lá no último, acabei não falando muito, mas, enfim, gravar sem estrutura. A gente não pode ter tudo, né? Agora mesmo, olha. Ai, pior que. Aqui. Isso aqui que eu tô gravando é um desodorante. Meu celular aqui era pra servir de luz, mas tá ficando tão estranho. Eu deixei aqui sem. Enfim. Eu tenho 2 celulares, porque um tá morrendo, eu tive que comprar o outro. De segunda mão. Eu falei, não, vou comprar agora o microfone veio bichado. E meu tripé ficou na casa da minha mãe, então. É isso. A gente pega o que tem. Então, galera. Ó, falei tanto que eu acabei de jantar. Enfim. Então é isso, rapaziada. Eu espero que dias melhores venham. E que você que está passando por tudo isso. Pô, cara, se você tiver. Pô, cara, se você estiver fazendo qualquer uma dessas coisas, repense. Repense, porque não vale a pena. Tem um objetivo. Aí sim vale a pena. Se você estiver ali se martirizando, meu irmão, sai dessa. Mas se você estiver vendo a sua evolução, continue, porque vai valer a pena. Falou!